Os fins justificam os meios? Será que a morte de um capitalista ganancioso justifica a vida de milhares de pessoas em necessidade? Essa é a questão que o Tribunal de Nova York vai ter que tomar quando o caso de Luigi Mangione for a julgamento. Acusado pelo assassinato de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, o jovem sem antecedentes criminais e com uma vida aparentemente normal se tornou o catalisador de uma série de discussões e polêmicas envolvendo as práticas das seguradoras de saúde nos Estados Unidos. Mas afinal, quem é Luigi Mangione e o que ele fez? Quais os problemas do sistema de saúde nos Estados Unidos? Ele é tão ruim assim para justificar alguém perder a cabeça e cometer um assassinato? E quais as mudanças os americanos podem esperar? Será que estamos perto da ruína da máfia da medicina no país? Fique ligado porque é isso que vamos descobrir nesse vídeo. Meu nome é Daniel Moreira, aqui no canal desvendamos segredos de negócios e histórias de sucesso e trazemos muita informação importante para você não ficar para trás. Então já se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vamos descobrir esse caso. O caso Mangione. O suspeito se chama Luigi Mangione e foi preso esta manhã na Pensilvânia. Com ele foram encontradas identidades falsas e uma arma que bate com a descrição da pistola utilizada para matar o executivo Brian Thompson em frente a um hotel em Manhattan. Luigi Mangione, de 26 anos, acabou se tornando uma das figuras mais comentadas e controversas da internet no final de 2024. O motivo? Ele é acusado de ser o responsável pela morte de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, a maior seguradora de saúde nos Estados Unidos. Vindo de uma família de alto padrão, graduado por uma universidade muito prestigiada e com uma carreira de sucesso à frente, a notícia de que Mangione seria responsável por um crime hediondo em plena luz do dia pegou todos os seus familiares e conhecidos de surpresa. Por que Mangione teria feito algo assim? O que teria motivado o rapaz a tomar uma decisão tão radical? O assassinato ocorreu no dia 4 de dezembro de 2024, em plena luz do dia, em frente ao Hotel Wilton Midtown. Enquanto Thompson caminhava em direção a uma conferência com investidores, imagens de câmeras de segurança das redondezas mostraram Mangione deixando o local do crime com uma bicicleta elétrica que foi abandonada alguns quilômetros à frente, quando ele então embarcou em um táxi até a estação de ônibus mais próxima, onde partiu para Pensilvânia. Contudo, durante a fuga, Mangione acabou deixando uma mochila no Central Park, que talvez por algum motivo ele quis deixar lá, contendo munição e documentos que ajudaram na sua identificação, que viria alguns dias depois. A prisão ocorreu 5 dias depois, após um funcionário do McDonald's ouvir uma conversa de clientes que dizia que um rapaz que estava no restaurante se parecia muito com o acusado, que estava sendo procurado e que tinha tido o rosto divulgado na TV. De olho na recompensa de cerca de $50 mil por qualquer informação que levasse a sua captura, a atendente o denunciou para as autoridades, que chegaram pouco tempo depois, capturando Mangione. No momento da prisão, além da arma e dos documentos falsos que havia utilizado para deixar Nova York, foi encontrado também um manifesto escrito pelo próprio Mangione, onde ele expressava sua indignação com as práticas das seguradoras de saúde dos Estados Unidos, acusando-as de priorizar lucros ao invés do bem-estar de seus pacientes, incluindo ele próprio. O rapaz foi acusado na Pensilvânia de porte ilegal de arma, falsificação de documentos e posse de instrumentos de crime, ao passo em que em Nova York foi também indiciado por assassinato de segundo grau e posse ilegal de armas. Mangione, sempre descrito como um jovem promissor e sem antecedentes criminais, fez com que todos os que eram próximos a si fossem pegos de surpresa com a notícia de sua prisão. Segundo informações preliminares, ele estava desaparecido desde novembro de 2024 e, embora sempre tenha sido uma pessoa boa, seu comportamento mudou após 2022, quando começou a sofrer com dores crônicas nas costas, as quais nunca foram devidamente tratadas devido à política de seu plano de saúde. Ao que tudo indica, Mangione teria cometido o assassinato não só por força de vingança, mas também para sinalizar de forma pública as práticas abusivas e injustas do sistema de saúde nos Estados Unidos, majoritariamente privado e conhecido por preços inacessíveis, já que um simples passeio de ambulância pode ultrapassar os $1.500. É isso mesmo, você vai no hospital e já está com uma dívida imensa. Já parou para pensar nisso? A defesa de Mangione alega inocência, alegando que as evidências apresentadas são insuficientes para condenar
condená-lo, mas tudo caminha para sua condenação. Mas independente de sua inocência, será que Mangione já não conquistou o que queria? Será que o sistema de saúde dos Estados Unidos está prestes a ruir? Continua ligado porque é isso que vamos descobrir. E se você está gostando e quer acompanhar mais documentários como esse, curta e se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Tem lançamento toda semana. A indústria da dor. O manifesto encontrado com Mangione expressava uma profunda indignação contra as práticas das seguradoras de saúde nos Estados Unidos, uma opinião popular e compartilhada por boa parte da população, que se vê obrigada a pagar planos de saúde caríssimos ou viver sob um risco financeiro ainda maior. Segundo o que foi divulgado posteriormente ao assassinato, Thompson havia aprovado a adoção de um sistema de inteligência artificial responsável por analisar todas as solicitações de reembolso e de entrada em tratamentos. Mas o detalhe pertinente é que esse sistema havia sido treinado especificamente para recusar automaticamente todas as solicitações, sem passar por qualquer checagem humana ou mesmo análise de viabilidade. Todos os pedidos de cobertura eram negados, o que obrigava os segurados a pedirem novas aberturas, muito mais burocráticas, para conseguir o que deveria ser garantido por contrato. E como nos Estados Unidos quase todo o sistema de saúde é privado, baseado em seguros de saúde que fazem a cobertura dos pagamentos de seus assegurados, as empresas por trás desses serviços se aproveitam para aprovar medidas como essa, já que sabe que o cidadão médio não tem alternativa a que recorrer. Ele precisa pagar caro no plano, porque se não pagar, os custos de um tratamento independente são muito maiores. Aumentar o prêmio dos seguros, especialmente para idosos e pessoas doentes, dificultar o acesso ao reembolso ou diminuir a cobertura são comuns, o que muitas vezes força as pessoas que precisam de algum procedimento a recorrerem a empréstimos e outras formas de financiamento, o que justamente o caso de Mangione, que nunca conseguiu a cobertura para o tratamento que precisava para suas costas e assim continuou a viver na dor. Aqui no Brasil, embora exista o SUS, Sistema Único de Saúde, que oferece atendimento público e gratuito, uma parte considerável da população também depende dos planos de saúde. E sabemos bem como é estressante lidar com qualquer coisinha do plano. Essas operadoras frequentemente adotam práticas abusivas, como a negativa de cobertura para procedimentos ou tratamentos prescritos por médicos. Justificativas comuns incluem a alegação de que o procedimento não está previsto no contrato ou não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A prática é considerada abusiva, mas isso não impede as operadoras de continuarem fazendo. Outra prática prejudicial é a limitação do tempo de internação hospitalar. Alguns contratos estabelecem um período máximo de internação, independente da necessidade da clínica do paciente. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, já consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula que limita o tempo de internação, reconhecendo que tal prática coloca o consumidor em desvantagem exagerada. E dá para falar o mesmo de reajustes abusivos, rescisão unilateral e uma demora extrema no reembolso de valores referentes a atendimentos. Embora o SUS tenha suas falhas, ele ainda oferece uma rede de atendimento público e gratuito, algo que falta para boa parte da população nos Estados Unidos, onde programas como Medicare e Medicaid existem, mas não consegue atender a todos. Os americanos estão começando a perceber que seu sistema de saúde é abusivo e que as pessoas estão literalmente largadas para morrer, sobretudo as mais vulneráveis. Governos mais recentes até tentaram promover avanços nessa área, mas o panorama ainda está longe de ser favorável. E a cobertura médica, quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, os custos médicos lá são exorbitantes. É tema de debate no mundo inteiro, né? O preço das coisas médicas nos Estados Unidos. Então, às vezes, aqui no Brasil, se a gente tem um problema simples, a gente vai numa emergência, é atendido, às vezes não vai gastar tanto. Nos Estados Unidos, por protocolo, você chega falando, eu tô com uma dor de barriga. É dor de barriga? Eles vão ter virado avesso, fazer um monte de exames, um monte de profissional envolvido nisso, para gerar uma conta lá de $7 mil em 15 minutos. A prevalência da iniciativa privada na área de saúde sempre foi comum e tema de polêmica nos Estados Unidos, já que se trata do único país com status de desenvolvido a não dispor de um sistema universal. Entretanto, há particularidades, entre elas o Medicare. Estabelecido em 1965, o Medicare é um programa federal que oferece cobertura de saúde para pessoas com 65 anos ou mais, além de indivíduos com certas deficiências clínicas. Sua criação representou um marco na assistência médica
médica conforme a população envelhecia, proporcionando saúde a preços acessíveis ou mesmo gratuitos. Ao longo dos anos, o Medicare foi sofrendo ajustes, principalmente para expandir sua cobertura e melhorar sua eficiência, mas nada se comparou ao Affordable Care Act, também conhecida como Obamacare. O programa, criado em 2010 pelo então presidente Barack Obama, foi comemorado por pessoas em todo o país, já que do dia para a noite, mais de 20 milhões de americanos, antes não assegurados, passaram a ter cobertura de saúde coberta pelo governo. Além disso, o Obamacare também contribuiu para a redução dos custos de saúde em geral, já que por ter uma ala de serviços preventivos, reduziu a ocorrência de inúmeras doenças, como DSTs e aquelas provenientes de hábitos ruins. Ao longo do tempo, ele foi sendo expandido para incluir pessoas acima da linha da pobreza, subsidiar planos de saúde, proibir a discriminação de pacientes e impondo regras cada vez mais rígidas para os planos de saúde em atividade. No entanto, a pandemia de Covid-19 expôs novamente as fragilidades do sistema. A falta de um sistema universal para vacinação, por exemplo, fez com que a imunização fosse extremamente lenta e desorganizada nos Estados Unidos, se comparada ao resto do mundo, especialmente em áreas rurais e entre populações mais vulneráveis. Em 2024, um relatório da McKinsey mostrava que o setor de saúde ainda contava com escassez de mão de obra e uma inflação maior do que outras áreas da economia. Ou seja, muito foi melhorado nos últimos anos, mas o sistema de saúde americano continuava a ser abusivo. E por isso, Luigi Mangione surgiu como um símbolo contra ele. Símbolo ou assassino? Promotores de Nova York apresentaram hoje uma acusação de homicídio contra o suspeito de matar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos. Com a divulgação da prisão de Mangione, o caso rapidamente transcendeu as páginas criminais dos jornais para se tornar um fenômeno cultural e político nos Estados Unidos. Após um manifesto de 3 páginas descrito pelo rapaz ter sido divulgado pela mídia, tanto o X quanto no Reddit foram inundados de posts e discussões sobre as ações de Mangione, já que muitos enxergavam as ações do rapaz como uma espécie de símbolo de resistência contra as práticas abusivas da indústria e que finalmente havia chegado a hora dos americanos se revoltarem. Embora a maioria das pessoas continue condenando o assassinato, boa parcela ainda assim concorda com o descontentamento de Mangione. A hashtag #JusticeForLuigi tornou-se o top trend em todo o mundo, ao mesmo tempo em que experiências negativas parecidas com a de Mangione começaram a inundar as redes sociais. Procedimentos negados, tratamentos atrasados e até morte de parentes que poderiam ter sido evitadas são apenas alguns dos relatos, os quais têm em comum o fato de que a saúde nos Estados Unidos se tornou um produto caro e inacessível, que as falhas do sistema são estruturais. E ainda há de se citar o outro elemento, como Mangione se tornou um símbolo para as pessoas jovens nos Estados Unidos. Os perfis do Mangione nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram e até mesmo o Goodreads, que é uma plataforma para acompanhar as leituras de amigos e colegas, foram inundados de seguidores. Ao mesmo tempo, montagens e TikToks glorificando a imagem do Luigi também se tornaram comuns, expressando o descontentamento dos mais jovens que precisavam lidar com as dificuldades do setor de saúde e do financiamento estudantil, que também foi uma pauta forte para a mudança durante todo o governo Biden. Mas para além das redes sociais, o caso atraiu até a atenção de ativistas e organizações que militam por reformas nos sistemas de saúde, aqueles que realmente estão formulando políticas em Washington para tentar mudar a realidade do país. Por lá, o movimento Medicare for All, que defende o sistema público universal de saúde, aproveitou a visibilidade gerada pelo Mangione para reiterar seus argumentos sobre as falhas do modelo atual. Em eventos e manifestações, cartazes com frases como "saúde não é mercadoria" começaram a aparecer ao lado de menções ao nome de Luigi Mangione. Ele se tornou, ainda que de forma não intencional, um símbolo para uma parcela da população que acredita que as mudanças drásticas do sistema são necessárias. O impacto também foi sentido no setor corporativo. Após o assassinato de Thompson, outras grandes seguradoras, como a Cigna e a Anthem, divulgaram comunicados reafirmando seu compromisso com a ética e o atendimento aos pacientes. Contudo, especialistas apontam que essas declarações pouco mudam a realidade de um sistema que frequentemente deixa milhões sem acesso adequado à saúde. Analistas também observaram que o episódio abalou a confiança dos investidores no setor, refletindo em quedas nas ações de grandes operadoras de saúde nos dias seguintes ao crime. A defesa de Mangione é recheada de advogados de renome, os quais argumentam que o caso não é tão simples
simples quanto parece. Alegações de problemas de saúde mental foram levantadas como possíveis atenuantes, mas o teor detalhado de seu manifesto e a premeditação do ato dificultam a construção de uma narrativa de inocência total. Independente do resultado, o certo é que Luigi vai se tornar um nome extremamente importante para a história recente americana. Ele vai continuar por meses, quiçá anos, aparecendo nas páginas de jornais e na internet como aquele que teve a coragem de fazer alguma coisa contra as práticas abusivas na indústria da saúde. Será que depois desse assassinato vai mudar alguma coisa no sistema de saúde nos Estados Unidos? Me responde aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Será que os americanos estão a favor de Mangione? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e confira vídeo novo toda semana aqui no canal. E se você quer saber como aqui no Brasil nós estamos reféns da indústria farmacêutica, clique no vídeo que está aparecendo na tela e descubra como eles manipulam a gente para poder faturar muito mais. Te vejo lá.